Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui de novo então para mais um vídeo do nosso discipulado online. Hoje iniciando um outro tema, um novo tema já. E esse tema de hoje já trata daqueles que estão entendendo, amadurecendo bastante, já compreenderam bastante coisa, já cresceram muito em Deus e agora desejam trabalhar. Vamos trabalhar? Porque o reino de Deus ele é grande. E como diz a própria palavra, né, a seara é grande, poucos são ceifeiros, né? Orem para que o Senhor envie mais trabalhadores para a seara. Então, eu tenho um desejo muito forte no meu coração que você entenda realmente como vamos tratar aqui a necessidade de você trabalhar para o reino, não ser apenas um membro do banco, não ser apenas mais um no meio da multidão, mas ser aquele que faz a diferença, ser aquele que se levanta, ser aquele que se dispõe a fazer algo em favor do reino de Deus, entendendo, claro, sempre, em primeiro lugar, que você possui um chamado de Deus específico para algo específico. Amém? Então você nunca tente entrar em lugares que você não foi chamado para fazer. Nunca tente fazer uma obra específica que Deus não te chamou para fazer. Então procure sempre, ore bastante, tenha paciência, mas sempre esteja atento ao chamado de Deus quando Ele revelar você, seja por sonho, seja por uma capacitação, uma capacidade especial que você tenha para fazer algo, mas alguma coisa Deus vai ter para você com certeza. E quando isso chegar, lembre-se do estudo de hoje, no qual você vai te ajudar a estar exercendo essa função de hoje, e o próximo também nós vamos estar tratando desse tema, amém? Hoje, em especial, você está falando com bispos ou pastores, ou diáconos ou obreiros, né? Por que existe isso? Porque a Bíblia fala, né? Bispos e diáconos, mas em algumas congregações, talvez a sua seja assim, são pastores e obreiros. Não tem problema nenhum, não é antibíblico, não vai interferir na sua salvação, não vai interferir em nada na igreja, na espiritualidade da igreja. Deus não vai deixar de vir por causa disso. É apenas uma nomenclatura, apenas algo que foi especificado, né, para diferenciar os tipos de ministérios que existem dentro de uma igreja. Nós sabemos que existem os 5 ministérios, amém? Você já, talvez possa ter escutado na sua igreja. Eu não vou estar tratando deles aqui, talvez futuramente, em algum outro vídeo, alguma outra coisa, mas não dentro do discipulado. Amém? Mas existe, você lê lá em Coríntios, existe, né, o apóstolo, o pastor, o profeta, o mestre e o evangelista. Esses 5 ministérios funcionando dentro de uma igreja, perfeito, vai fluir muito, Deus vai mover muito. E seria o ideal que todas as igrejas tivessem esses 5 ministérios trabalhando efetivamente. Amém? Mas eu vou tratar aqui neste tema, nesse estudo de hoje, especialmente para os pastores e para os obreiros. Por quê? Porque o obreiro inclui muita coisa. O obreiro é aquele, né, quebra-galho, ele faz de tudo dentro de uma igreja. Ele pode ser um obreiro porteiro, intercessor, ele pode ser um dirigente de um culto, ele pode fazer muita coisa, né, dentro desta área, o obreiro diácono, né? E o pastor, ele é o líder máximo da igreja, geralmente, né, dentro de uma igreja, uma congregação. Então, vamos tratar especialmente desses dois hoje no nosso estudo, amém? Então, se você sente que o seu coração é dentro do desejo de um dia, quem sabe, ser um obreiro na sua congregação ou ser um pastor, esse estudo vai ser muito importante para você, amém? Chega de papo, vamos lá então? Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, amém? Não esqueça de estar aí com seu caderno, sua caneta, sempre pronto para anotar qualquer coisa que você achar importante e relevante para a sua vida e para a sua conduta, sua caminhada na fé. Bom, então, 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 1 diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo ou pastor, amém? Deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível. Olha só, primeira coisa, o que um pastor precisa ser? Irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Aquela que não tem nada para que ela seja repreendida, né? Não tem nada que alguém possa chamar a atenção dela. É uma pessoa irrepreensível, correta, tem uma conduta correta. Amém? Então, para ser um pastor, eu preciso ser uma pessoa com um bom testemunho, um testemunho aprovado, onde não haja qualquer possibilidade de alguém estar repreendendo alguma atitude minha, algum comportamento meu. Amém? Marido de uma só mulher. Amém? Então todo pastor, pastora não pode se envolver em adultério, não pode sequer cogitar tal
plano, tal desejo, não pode alimentar isso no seu coração. Infelizmente, nós vemos tempos difíceis, sabemos de diversas histórias envolvendo pastores e jovens, por exemplo, envolvendo esposas de pastor com outros, sabe? E às vezes muito disso acontece por conta do desleixo do casal, de um ou de outro dentro do casamento, e acaba também facilitando o acesso do diabo na sua casa, mas também pela maldade do homem, claro, no seu coração. Importa que você entenda a necessidade de você permanecer leal e fiel à sua esposa e ao seu marido. Moderado, ou seja, não pode ser espalhafatoso, não pode ser aquela pessoa que, sabe, faz um monte de bagunça e sabe, enfim, ela chama, não é uma pessoa que chama atenção em todo momento, não, ela é moderada, ela é tranquila, ela não é uma pessoa que quer atrair os holofotes para ela, amém? Precisa ser assim. O que mais? Sensato, amém? Tem que ser uma pessoa sábia, uma pessoa que tem entendimento das coisas que estão acontecendo ao seu redor, que sabe a hora de falar, a hora de ficar quieto, que sabe a hora de comentar, mas a hora de não escrever nada, que sabe a hora de postar, mas também sabe a hora de não postar, amém? É aquela pessoa que realmente sabe se comportar em toda e qualquer circunstância, sem ser sensato. Também respeitável. O que é uma pessoa respeitável? Aquela pessoa que ela não exige respeito, mas ela conquista o respeito. As pessoas a respeitam porque ela se doa de maneira respeitosa às pessoas. Amém? Respeito não é conquistado, ele é por força, ele é conquistado por doação. Quanto mais respeito você doa às pessoas, mais elas vão respeitar você. Então seja alguém respeitável. O que mais? Hospitaleiro. As pessoas têm que se sentir bem quando estão em sua casa, têm que se sentir amadas e têm que muitas vezes até gostar de estar com você. Não ir na sua casa apenas para comer algo especial, não ir na sua casa apenas em uma data especial, mas gostar da sua companhia. Então seja hospitaleiro, trate bem as visitas, trate bem quem vai à sua casa, amém? Com amor, com dedicação. E apto para ensinar. Claro, nenhum pastor que não saiba ensinar pode exercer uma função como essa. Por quê? Porque o pastor cuida do seu rebanho, ele ensina o seu rebanho, ele educa o seu rebanho na maneira correta de caminhar aos olhos de Deus, diante de Deus. Então precisa ser apto a ensinar. Aquele pastor que não consegue ter uma palavra que realmente venha alimentar a sua igreja, é bem provável que ele está no lugar errado. Existem muitos pastores, por exemplo, que só pregam aquilo que ouviram de alguém, ou só pregam sermões preparados, e saiba, acredite, existem aplicativos com sermões prontos para você pregar. Existem diversos sites que têm ali esboços de sermões prontos para você simplesmente ali acessar e pregar. Então não é difícil fazer isso. A questão é que quando você prega algo que não foi Deus que te deu, a unção não está ali presente. E isso é perceptível. Então, o que o pastor precisa? Ele precisa estudar a palavra de Deus. Ele precisa ter comunhão com Deus. Ele precisa realmente se dedicar ao aprendizado, para que do que ele recebeu de Deus, ele possa então doar e transmitir aos seus ouvintes. E a unção certamente virá, em nome de Jesus, né? O que mais? Não deve ser apegado ao vinho. Falando de bebida, né, alcoólica, o próprio vinho. Muitos falam, né? Mas aqui diz, não ser apegado ao vinho. O vinho, qualquer bebida, qualquer vício não pode dominar o pastor, é óbvio. Amém? Ele tem que ser liberto de qualquer espécie de vício, porque isso envergonha o seu ministério. Não pode ser violento. Imagine um pastor que bate na sua esposa. Imagine um líder desse que é violento, que espanca seus filhos chegam roxos na igreja. Imagina isso. Então ele não pode ter essa conduta. Ele não pode ser uma pessoa violenta. Mas sim amável, pacífico. Amém? Amável, pacífico, uma pessoa amável, aquela pessoa que realmente vale a pena você amá-la, você realmente consegue fazer isso facilmente, porque a pessoa parece que ela atrai o amor para ela, de tão carinhosa que ela é, de tão querida que ela é, amém? Então o pastor tem que ser assim, tem que ser amável, tem que tratar as pessoas com amor também. Pacífico, não pode ficar gerando intriga com controvérsias, não pode ir lá numa reunião de pastores e querer botar pastor contra pastor, ele tem que ser um cara pacífico, amém? Sempre trabalhando pela unidade. E não apegado ao dinheiro, que é muito complicado nesses dias. Infelizmente, é triste demais ver o quanto de pastores que estão envolvidos com o amor ao dinheiro, com o apego ao dinheiro, né? Sabemos, às vezes, essas formas de se trabalhar em algumas igrejas, onde existe toda uma hierarquia e um presidente maior da igreja, ele recebe ofertas das menores e às vezes não investe nas menores, só recebe.
É muito triste que em alguns lugares a igreja se tornou uma empresa mesmo, onde tem o presidente mora, né, e ali recebe uma maior quantidade de dinheiro, e aí tem um empregado lá embaixo que é o pastor, urrando para poder manter a igreja aberta e sem receber nada em troca, às vezes nenhum salário. É muito triste isso, mas infelizmente é uma realidade. Porém, você que está sentindo esse chamado arder no seu coração, entenda, o pastor de Deus, aquele que é abençoado pelo Senhor, ungido de Deus, não pode ser apegado ao dinheiro. O dinheiro não pode dominá-lo, para que ele esteja sempre aberto a abençoar as pessoas que precisam, para que ele esteja sempre aberto a investir na igreja, para que ele esteja sempre aberto a criar diversos ministérios dentro da sua congregação que possam auxiliar outras pessoas com sustento, com provisões. Né? Que ele não venha se deixar dominar a ponto de que só faça algo envolvendo o dinheiro. Não, ele tem que ser desapegado completamente de qualquer amor ao dinheiro, amém? Versículo 4, ele deve governar bem a sua própria família. Aqui é um ponto muito importante, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. É muito triste também o grande número de pastores que têm seus filhos desviados, têm seus filhos no mundo. Isso é muito triste. E eu, como sabia, ou quando eu compreendi, quando eu entendi que Deus estava me chamando para essa obra, para me tornar um pastor, e após meu filho nascer, isso tem sido realmente uma batalha minha para que eu não permita de forma alguma que meu filho acabe nesse lugar de se desviar, de se afastar dos caminhos do Senhor. Então eu tento ao máximo ser pastor, ser pai, ser amigo, ser realmente o que ele precisa, não apenas o que eu gostaria de ser. E que às vezes os pastores, muitos, principalmente os pastores de alguns anos atrás, o que eles faziam? Iam para a obra. Era obra todo dia, era culto todo dia, era só igreja, e deixavam os filhos de qualquer jeito, ou não cuidavam dos filhos o tempo necessário, a forma necessária. Então, com o passar do tempo, seus filhos acabaram se enojando da igreja ou da vida eclesiástica e não seguiram os passos dos pais. Então, isso eu aprendi com o exemplo de outras pessoas e é algo que eu quero passar para você. Por favor, seja pastor, que entenda que a família é o seu primeiro ministério. Então não deixe de cuidar da sua família, de estar com a sua família por conta de cultos, por conta de eventos na sua igreja, por conta de uma agenda muito cheia. Não, priorize sua família, priorize seus filhos, tenha a sua casa em ordem, tenha a sua família em ordem, esteja realmente cuidando bastante da sua família, protegendo a sua família, porque é daí que vai fluir qualquer outro ministério que você venha a ter. Então, o que mais? Versículo 5. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Sabe, eu deixo aqui um ponto para você que está congregando em algum lugar. Cuidado, ao congregar em uma igreja, cujo pastor, cuja pastora não tem a família em ordem, não tem a casa em ordem. Amém? Uma coisa é um pastor, uma pastora que estão lutando, que estão batalhando, às vezes pela conversão dos filhos, às vezes, sabe, em favor da sua família, estão ali, estão lutando, estão batalhando. Outra coisa são pastores que não dão a mínima, não se importam com isso. Cuidado, amém? Esteja numa igreja onde seus pastores, ainda que tenham os filhos desviados, ainda que tenham os filhos problemáticos, eles estão ali, o pastor e a pastora estão unidos, estão no mesmo propósito, estão buscando, estão orando pelos seus filhos, estão trabalhando, estão reconhecendo que erraram em algum ponto das suas vidas. Amém? Aí vale a pena de você insistir em estar congregando num lugar assim, porque são pastores que entenderam a mensagem do Evangelho. Amém? Então, mas aqueles pastores que conscientemente têm a casa em desordem e querem ainda assim liderar, é complicado. Amém? Versículo 6. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Nós temos que ter cuidado com aquelas pessoas que nós ungimos e damos esse cargo, damos essa função de pastor. Você que é pastor que está me ouvindo aí, cuidado com quem você unge, com quem você consagra a liderança da sua igreja, porque talvez possa ser cedo demais. Então não faça isso porque é parente, porque é conhecido, porque é amigo, ou porque você realmente acha que ele está apto. Faça apenas se for uma palavra de Deus clara, e não só para você, mas para toda a sua liderança. Amém? Porque Deus não faz nada que não seja, que não fique claro, que não fique realmente esclarecido a todos. E não vai falar especialmente para você algo tão sério como o ato de consagrar alguém, amém? Então não é algo que Deus vai deixar claro só para você. Outra coisa, se Deus diz para você, se você, entenda isso por favor, em nome de Jesus, você como líder, como pastor, uma pessoa que consagra outros, se você sente forte no seu coração que tal pessoa deve ser consagrada, mas é novo convertido, mas está lá todo culto, é novo convertido, mas é uma maravilha, uma bênção essa pessoa.
Ou às vezes não é não convertido, está 1 ano, 2 anos, mas poxa, é tão legal, eu vou dar um ministério para essa pessoa, para ocupar essa pessoa. Mas Deus não falou com aquela pessoa, só falou com você. Cuidado com isso. Porque antes de Deus falar com você, Ele vai falar com aquela pessoa. E quando você chegar para essa pessoa e for falar para ela, Deus falou no meu coração que eu devo consagrar você a pastor, obreiro, seja o que for, essa pessoa, eu recebo, eu aceito, porque Deus já falou comigo. Esse é o meu chamado, é o meu ministério, é o meu propósito. Amém? Agora, se Deus falou só com você, cuidado. Cuidado, você pode estar enganado, você pode estar fazendo algo pela emoção, você pode estar fazendo algo por qualquer outra coisa, mas não pela direção de Deus. Então, ao consagrar pessoas, tenha certeza de que é o tempo certo, é o modo certo e que é Deus que está fazendo. Jamais consagre novos convertidos, porque você estará colocando sobre eles um fardo que eles não estarão aptos ainda a carregar. Isso vai trazer problemas no futuro. Amém? Para você, principalmente para a pessoa que você ungiu. Versículo 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então, como é que está seu testemunho diante das pessoas? Como está seu testemunho diante dos seus familiares? Né? O que as pessoas vão falar de você quando souberem que você está sendo consagrado um pastor? Ou quando souberem que você agora é um líder de uma igreja, de uma congregação? Será que você tem um testemunho correto diante das pessoas? Será que elas vão dizer, realmente, olha, estava na hora já, é uma benção, a pessoa maravilhosa. E isso vai atraí-las? Ou elas, que ele, sendo pastor, não acredito nisso, tudo que ele faz, nunca mais vou nessa igreja. Isso é o que acontece, queridos. Amém? Quando somos consagrados fora do tempo, tendo um péssimo testemunho, muitos nem vão mais à nossa igreja, não adianta nem falar de Jesus para essas pessoas, que elas vão pensar, poxa, que igreja é essa que consagra esse tipo de pessoa a pastor? Entende isso? Então, esteja com sua vida firmada em Deus, com uma boa reputação diante das pessoas, ainda que você tenha tido um péssimo passado, que o seu presente seja correto diante de Deus e as pessoas possam ver, não, realmente essa pessoa hoje está apta a chegar nesse lugar, realmente ela tem um bom testemunho, é de Deus isso, e eu quero ir lá ser pastoreado por Ele, porque eu vi o que Deus fez naquela vida. Amém? Isso faz muita diferença. Agora vamos falar com os obreiros, versículo 8. Os diáconos ou obreiros igualmente devem ser dignos. Ou seja, dignos do quê? Dignos desse ministério. Como é que eu sei que eu sou digno desse ministério? Vamos lá. Homens de palavra. Amém? Você é um obreiro que tem palavra, você é uma pessoa de palavra, o que você empenha, você realmente faz, aquilo que você diz que tem como propósito na sua vida, você está realmente focado em cumprir, ou você é aquela pessoa que diz que vai, mas não vai, que diz que vai chegar na hora, mas não chega, né? Que realmente que inicia projetos, mas nunca os termina. Então, pense bem a respeito desse ministério. O obreiro aprovado por Deus é aquele que tem a sua palavra, realmente aquilo que ele vai fazer. A sua palavra é uma só. Amém? Então, homens e mulheres de palavra, não amigos de muito vinho, de novo, né? Nem de lucros desonestos. Amém? Então, obreiros, sejam honestos. Não sejam apegados a bebidas, apegados a qualquer vício, qualquer tipo de vício. Não, você precisa ser liberto dessas coisas para poder fazer a obra do Senhor de maneira digna. Amém? Versículo 9. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Amém? Obreiros que não têm do que, ser acusados. Eles estão tranquilos, estão em paz com Cristo Jesus, com a vida que eles levam fora da igreja, no trabalho, na sua casa, na sua família. São pessoas que realmente têm a consciência limpa. Não têm do que ser acusados. E quando são acusados, não deixam ser vencidos pelas acusações, porque sabem que são mentiras do diabo. Então, precisam ter consciência limpa. Como está a sua consciência hoje? Você que já é obreiro, obreira, você se sente com consciência limpa? Diante das acusações, você entende que essas acusações são do diabo ou às vezes é o Espírito Santo alertando você? Como é que está a sua mente hoje? Amém? E o versículo 10. Devem ser primeiramente experimentados. Aqui é algo muito pontual, muito importante, queridos. Devem ser primeiros experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos ou obreiros. Então, primeiro experimenta. Primeiro vê se realmente aquele é o propósito, aquele é o ministério da pessoa. Não saia ungindo, consagrando, já colocando a trabalhar. E você que está buscando isso, quando seu pastor falar com você, não aceite, ser consagrado e já ir para o campo. Não. Peça para o pastor permitir um tempo de experimento.
Para que isso, pastor? Para que ser experimentado? Primeiro, para saber se o ministério que você está é realmente o que Deus quer para você. Segundo, saber se você está maduro bastante para exercer esse ministério. Amém? E terceiro, para ver se realmente o pastor terá de você o que ele esperava. Seja ajudando, seja contribuindo, seja como pessoa, como indivíduo, seja como um obreiro no ministério. Mas principalmente você precisa ser experimentado para ver se Deus vai aprovar você. Note que aqui diz, se não houver nada contra eles, então que atuem como diáconos. O que poderia estar contra alguém que está sendo experimentado? Sabe? Agir de maneira incorreta, de uma conduta errada dentro de um ministério, estar no ministério errado, fazendo o que Deus não chamou para fazer. Essas coisas, elas vêm à tona durante o processo de experimento. Então, você que consagra pessoas, por favor, entenda a necessidade de primeiro experimentá-las e não já sair apresentando para a igreja como obreiros, né? Ou já ungindo. Cuidado com isso. E você que busca também a mesma coisa. Esteja, correto. Seja correto. Às vezes eu quero tanto que o pastor, quando fala, beleza, vamos embora, pastor. Não. Existe a necessidade de um processo de experimento. E esse processo é para todos. Amém? Agora o versículo 11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Agora está falando com as obreiras. Que elas devem ser dignas. E como que elas são dignas? Não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Então você, mulher, ministra de Deus, que quer fazer a obra como uma obreira, como uma pastora, como uma líder, você precisa entender isso, você precisa ser digna dessa vocação. E como é que se torna digna? Não caluniando. Não só caluniando, não se trata apenas de você comprar algo e não pagar. Amém? Isso é calote. Não confunda as coisas. Não calunie ninguém, ou seja, não fale de outras pessoas, não invente intrigas, não faça fofocas, não faça, não espalhe notícias que você nem sabe se são verdadeiras, não julgue, não condene pessoas, amém? Seja sóbria e confiável em tudo. Se alguém vem se abrir com você, o que você faz com o que você ouve? Você já sai conversando com outras pessoas? Você espalha para alguém? Ou você consegue guardar isso para você e entregar para Jesus Cristo? Tenha cuidado com isso, amém? Uma obreira digna é aquela que ela não calunia ninguém e ela é confiável. Está sempre sóbria, amém? Está sempre ali, cheia de sabedoria, de entendimento, cuidando das coisas que está acontecendo. Ela é observadora, ela é sóbria. Ela não sai da linha, não sai de forma alguma. Ela não se distrai, amém? Agora o versículo 12. O obreiro deve ser marido de uma só mulher, como nós já tratamos antes, e não serve só para os pastores também, para os obreiros. Amém? Governar bem os filhos de sua própria casa, mesma coisa que nós vimos com os pastores. E os que servirem bem alcançarão uma excelente posição, olha só, queridos, e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Uma promessa para você que quer ser pastor, você que quer ser obreira, você que já está nessa função, é essa, os que servirem bem, ou seja, obedecendo aquilo que foi tratado aqui, que nós ouvimos nesse vídeo, nesse estudo, alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Olha que promessa maravilhosa. Uma excelente posição aos olhos de Deus, diante de Deus, amém? Também diante dos homens, Deus vai fazer você favorável aos homens, mas também uma grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então, se você anda aprovado nisso que nós acabamos de tratar, você vai ser abençoado, você vai ter fé para resistir às circunstâncias adversas, fé para permanecer diante de Deus, fazendo a obra que Ele te chamou para fazer. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nessa obra. Não desista de entrar para o ministério do reino, para a obra do reino. Amém? O reino de Deus precisa de você, o reino de Deus precisa do seu trabalho e precisa do seu chamado sendo realizado. Ele precisa de você fluindo no que Deus chamou você para fazer, no propósito que ele preparou para você fazer. Então, se posicione, deseje, ore, busque em Deus qual é o seu chamado e exerça ele com excelência. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, te louvamos, te damos graças, Senhor, por mais esse aprendizado maravilhoso para nossas vidas. Que possamos, com a graça do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus,
exercemos o que aprendemos aqui, Senhor, com uma conduta correta, com obediência, com temor, entendendo, Pai, os princípios que foram aqui estabelecidos para que o ministério de pastoreio e como obreiros viesse a ter bons resultados, viesse a ter sucesso. Então que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, entender essas verdades e praticá-las com temor, com reverência e com a ajuda e graça do Senhor Jesus. Eu oro pelos meus irmãos que me ouviram nessa noite, para que eles sejam abençoados, que o seu chamado seja revelado a eles, Pai, de maneira clara, para que nos próximos dias, o mais breve possível, já estejam entrando para o trabalho no reino de Deus, ajudando a sua congregação, ajudando o seu bairro, ajudando a sua igreja a ser ainda mais útil, Senhor, para os seus vizinhos e irmãos, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe e levante, Pai, muitos homens e mulheres ungidos de Deus para abençoar essa nação e envie muitos e muitos ceifeiros para a tua obra, para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos para a glória do Senhor. Amém, meus queridos? Obrigado mais uma vez por você estar conosco aí nesse vídeo, nesse estudo. Próxima semana tem mais, vamos ouvir um pouco mais a respeito do ministério, da igreja, do reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço.